Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. E hoje você é meu convidado, minha convidada. Vamos estudar o livro de Atos 25 e nesse capítulo veremos que os judeus tentaram mais uma vez armar uma cilada para Paulo. A intenção deles continuava sendo a de matá-los, indignados com os 2 anos da prisão de Paulo. Os judeus se aproveitaram do momento de troca de governo para tentar mais um plano de matar Paulo. Então, desde já eu te convido para que você fique até o final. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o joinha, assim todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você receberá uma notificação e compartilhe com mais pessoas para que venha fazer parte dessa família de pessoas conectadas com o Evangelho. Então, sem mais, vamos orar e vamos iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, entregamos a Ti, Senhor, este momento de estudo. A Ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória. Que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, nos trazendo sabedoria, Senhor, acerca da Tua palavra e acerca do Teu reino, Senhor. Que venhamos aprender cada vez mais com as Tuas sagradas Escrituras. Que possamos meditar e que possamos, Senhor, usar essa sabedoria no nosso dia a dia e na nossa vida. Desde já somos gratos a Ti por tudo. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos aqui dar o início a este capítulo. Eu vou iniciar lendo o versículo do 1 ao 3. E aí nós vamos ver sobre o novo governador e o plano de matar Paulo. Entrando, pois, Festo, na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Então a gente vê, Festo, o novo governador, ele subiu de seu palácio em Cesareia para Jerusalém, provavelmente para ter uma noção da mais importante cidade judaica de sua jurisdição. Na expectativa de tirar proveito, da falta de conhecimento que Festo tinha do caso, os líderes judeus tentaram então persuadi-lo a enviar Paulo para Jerusalém, o que lhes daria uma oportunidade para retomar seus planos de emboscada. Então a gente vê, pessoas perseguindo Paulo e fica claro, que na verdade é aquela perseguição por atrapalhar aquilo que eu penso, por atrapalhar aquilo que eu acredito. E as pessoas se aproveitaram ali de uma nova situação, de uma troca de governo, de estar chegando alguém novo, que não conhecia o caso, não conhecia Paulo, para poder tentar ali fazer emboscadas, tentar fazer com que Paulo morresse, porque eles já vinham tentando de todo jeito. E aqui fica claro, sabe, uma das coisas que eu vejo muito na Bíblia é que tudo a gente deve entregar na mão do Senhor. Às vezes, os homens, eles pensam que dominam, que controlam, eles querem ir por trás e persuadir, eles querem fazer do jeitinho deles, mas na verdade tudo só acontece se o Senhor permitir. Nos dias de hoje ainda é assim, nós encontramos pessoas que muitas vezes vão pelas nossas costas e tentam, e fazem, e dizem coisas,
mas o Senhor é aquele que vai determinar. O Senhor é aquele que determina todas as coisas, né? Por mais que pessoas se levantem, né, contra a minha vida, contra a sua vida, como diz a própria palavra do Senhor, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes aquilo que agora é um mal, né, aos nossos olhos, e a gente não entende, né, o porquê, mas em tudo o Senhor tem um propósito. Então, não adianta, né, as pessoas se reunirem por trás, não adianta as pessoas quererem agir da maneira delas e que seja do jeito que elas querem, né? Às vezes por ter uma autoridade ou por ganância ou por poder, porque nós temos um Deus que é acima de tudo, né? Como diz Salomão, tudo é vaidade, tudo isso aqui passa, né? Nós estamos de passagem, nós não somos daqui, não vamos ficar aqui. E essas pessoas que procuravam, né, estar ali atrás de Paulo para matar, né, para matá-lo, para tirar proveito da situação, será que essas pessoas de fato acreditavam em Deus? Ou será que estavam tão cegas pelo seu ego, pela sua posição, né? E assim, estava fazendo algo para prejudicar uma outra pessoa, né? E querendo que essa pessoa fosse morta e tivesse culpa a todo custo de algo que ela não fez. Mas sabe o que eu tenho para te dizer? É que nós temos um Deus que ele é justo. Embora algumas vezes, né, a justiça daqui da terra ela é falha, a justiça dos homens é falha. A de Deus não, porque ele vê o todo. Ele vê tudo, ele escuta tudo, ele sabe do nosso coração, ele conhece cada passo nosso, cada pensamento nosso, cada sentimento nosso. O ser humano não, o juiz não. Você vai lá, conta a sua versão, outra pessoa vai lá e conta a versão dela, e o juiz, dentro do tempo de vivência dele, vai julgar de acordo com o conhecimento, de acordo com o que ele foi instruído, mas ele não tem a totalidade da verdade. Não dá para dizer que ele é 100% justo. Deus, ele tem essa totalidade, né? E que essas pessoas perseguiam mesmo, né? Porque qual era o motivo da perseguição? Porque ele estava pregando a verdade, né? Ele estava pregando a morte e ressurreição de Cristo. Ele estava pregando sobre a vida eterna. E eles não acreditavam nisso. E isso feria a posição deles. Isso feria o que eles conheciam. E a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de conhecer. Porque por mais que eu leia a Bíblia, eu não posso falar para você que eu conheço Deus 100%. Eu sei tudo que Deus pensa, eu sei tudo como Deus age. Gente, nós sabemos aquilo que nos foi necessário saber através da palavra do Senhor. Não dá para eu matar uma pessoa não, porque Deus diz que tem, sabe? Então a gente precisa ter cuidado no nosso entendimento, porque muitas vezes nosso entendimento é falho, né? Vamos prosseguir aqui, versículo 4 e 5. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo e, se neste homem houver algum crime, acusem. E aí eu já vou ler aqui o 6, o 7 e o 8. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E, chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus,
nem contra o templo e nem contra César. Então, assim, não tendo pecado contra César e nem contra a lei dos judeus, Paulo aqui ele era vítima de uma campanha maliciosa cujo objetivo era aniquilar o cristianismo. Então, esses caras, se preciso fosse, eles viajariam, se preciso fosse, eles estavam obstinados para que o nome de Jesus fosse barrado, fosse impedido, ou seja, vamos entender aqui um contexto, eles estavam lutando contra Deus. Lutando contra Deus. E a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente também quer lutar com Deus. Deus está nos pedindo algo e nós não fazemos. Deus está nos direcionando e nós não escutamos, não fazemos, não vamos por aquele caminho e ficamos na nossa vida lutando contra Deus. E aí a gente se perde do caminho. A gente acaba se perdendo. Quando a gente se acha muito sábio, muito alto, inteligente, muito acima de todo mundo, a gente acaba que se perde. E era isso que esses homens, eles estavam fazendo. Eles acusavam, como diz aqui, no versículo 7, eles acusavam, mas não podiam provar. Então é algo que não tem fundamento, queridos. É como eu já falei aqui uma vez, né? O jurídico, né? Essa questão de juiz e tudo que tem hoje, tudo parte da Bíblia. Né, dos modelos que foram deixados lá atrás, como era que Moisés aconselhava, depois os juízes que tinha para as causas, e aí depois, sabe, é esse modelo que a gente segue hoje. Agora imagina hoje, você vai no tribunal e acusa o seu vizinho de algo, mas você não tem prova. Você não tem uma conversa, você não tem uma foto, você não tem uma imagem, você não tem uma testemunha, você não tem nada. É simplesmente você falando, porque ele fez isso, fez aquilo. Tem alguma serventia, né? Vamos ser sinceros. Não é porque eu não gosto da cara dele, ele é muito assim, ela é muito assado e passa e não fala. E é um povo velho besta? Sim. E aí, tá? Qual a prova que você tem? Qual foi o dano que ele lhe causou? Né? Porque ele passou e não lhe disse bom dia, porque ele falou o nome de Jesus, né? E qual é o crime? Então aqui, né, fica essa questão. Eles querem arrumar as coisas, eles querem arrumar maneiras, né, de acusar, e eles acusam, mas não conseguem provar nada. Por que eles não conseguem provar? Porque não foi feito nada, né? É como de fato, Paulo aí está relatando, ele não fez nada, nem contra César, nem contra o templo. Agora, ele mexeu no ego, né, de alguns religiosos da época que a todo custo queria que fosse da maneira deles, né? Ora, se lutaram contra o próprio Cristo, se mataram o próprio Deus, porque Cristo era Deus, e por aí a gente tira como a nosso entendimento, às vezes, ele é falho. E nós precisamos ter cuidado com isso, com as nossas verdades, né? Precisamos começar a olhar para um todo, embora não vamos ter essa totalidade, mas precisamos ter cuidado ao julgar o outro, muito cuidado com o que está à nossa volta, né? A forma como eu trato o outro. E aqui a gente vê uma perseguição clara, né? Versículo do 9 ao 11. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse:
estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há dessas coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, ciente provavelmente do plano em curso para matá-lo, Paulo evitou Jerusalém ao invocar o seu direito como cidadão romano de apelar diretamente para César. Mas nem todo apelo desse tipo era concedido pelos governadores locais. No entanto, Festo ficou satisfeito em transferir esse caso para outra jurisdição e livrar-se da pressão para apaziguar os judeus. Então aqui, olha só o que é um homem, né, que de fato segue a Cristo e que de fato segue a lei. Ele fala: eu tô perante o tribunal, eu não fiz nada, mas se eu fiz algo, que eu pague. Se eu fiz alguma coisa que é digno de morte, eu não tô me negando a morrer, não. Se eu realmente, né, se tiver prova, se alguém provar, porque eu sei na minha consciência que eu não fiz nada. Eu estou com a minha consciência tranquila. Não fiz nada. Mas, se vocês estão dizendo, se vocês provar, se for algo que for digna de morte, eu não me recuso a morrer, não. Eu tô aqui, pode matar. Mas, se não tem nada dessas coisas que me acusa, pra que vão me entregar pra eles? Se eu não fiz nada, pra que eu tenho que ir pra lá? E aqui ele apela, né, para César. E aí a gente vê, né, que Paulo, ele poderia aqui falar: não, olha, pelo amor de Deus, eu faço pra você qualquer coisa, eu te ajudo aqui, sabe, fazer um combinado, fazer aqueles arrumadinhos, sabe, vem cá de ladinho. Ó, é o seguinte, eu tô preso aqui, mas se eu te ajudar nisso, aí tu me libera, assim, tipo, sabe, aquelas coisas por baixo dos panos, aquelas coisas ilícitas que muitas pessoas adoram fazer. Pois é, ele não fez. Ele seguiu ali aquilo que Cristo nos ensina, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E é o que ele está dizendo: olha, eu não fiz nada, então não tem por que eu colher, morrer agora por um pecado que eu não cometi. Agora, se eu plantei, se eu fiz isso, eu sei da minha colheita. Eu tenho que colher e se acabou, eu não vou me recusar. E isso a gente precisa parar e refletir. O que temos plantado durante a nossa vida, né? O que temos feito? Será que nós estamos aguentando as consequências, né, de atos falhos? Ou será que nós estamos indo para o arrumadinho? Olha, faz aqui que eu te dou aqui. Olha, me bota aqui que eu vou fazer isso aqui para você. Aquela coisa na base da troca, né? A gente é parado por um federal. Será que a gente fala: olha, se tiver alguma coisa errada, pode me multar? Ou a gente fala: olha, eu tenho aqui um cafezinho para você e dá o dinheiro, né? A gente pagando aí corrupção. E aí, né? É basicamente isso aqui que a gente tá falando sobre Paulo. Ele não foi pagar cafezinho pro cara: olha, me libera aqui e tal, não me entrega não, faz assim, ó, te ajuda aqui, eu sou cidadão romano, eu tenho influência, eu posso, você tá chegando agora, tem uns chegados aqui que eu posso te ajudar. Ele não faz isso, não. Ele diz: pronto, pois se eu tiver que pagar, eu pago, se tiver que morrer, eu morro. Tá errado? Pronto, então, se é pra cumprir o que for pra cumprir, se eu tiver errado, pode aplicar a lei aí que eu faço.
Será que a gente está tendo esse tipo de atitude, né? Versículo, deixa eu ver, 12 e 13. Então Festo, tendo falado com conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Versículo 13. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Então, aqui a gente vê que Herodes Agripa II, ele visitou Cesareia com a sua irmã Berenice, a qual tinha uma história ali, né, com o irmão. E Herodes, ele foi o último dos governantes herodianos, né? Festo foi astuto ao incluir Herodes na conversa sobre Paulo, pois Herodes era o responsável pelo templo e designava o sumo sacerdote dos judeus. Consequentemente, ele tinha interesse nas acusações de que Paulo violara o templo. Então aqui a gente vê os interesses, né? 14. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto, que Paulo afirmava viver. Então, Festo, ele estava ali esperando uma acusação séria, algo grave, ele violou, ele fez tal coisa, e na verdade não era o que ele estava esperando, né? O que foi apresentado foi ele fomentando a insurreição, revolução. Então ele acabou entendendo que a questão principal era se Jesus, que havia morrido, agora estava vivo. Pronto, se tratava disso. Ele não tinha violado, ele não tinha quebrado nenhum mandamento, ele não tinha desrespeitado ninguém, simplesmente ele estava dizendo no que ele acredita. O que hoje, né, Jesus, ele fala: todo aquele que me ama, que guarda a minha palavra, todo aquele que me segue, todo aquele que crê em mim, vai sofrer perseguição. Não pense você que, eu leio a palavra, eu sou cristã, e que a gente é bem aceito em todos os locais, e que a gente pode falar de Jesus livremente. Pode não, todos os locais não. Não, porque muitas vezes nós nos tornamos, né, segundo a atualidade, que os nomes eles vão mudando, nós somos intolerantes religiosos, nós somos, assim, as pessoas que não acreditam, que creem diferente da gente, e se ofende, né? Se a gente for falar de Jesus, às vezes a gente causa ali um mal-estar em alguns ambientes, né? E é claro que a gente precisa ter sabedoria, precisa respeitar a escolha de cada pessoa, né? Todos são livres para escolher, né, no que vai crer. Todos são livres
para escolher qual semente vai plantar. Mas o que ninguém está livre é da sua colheita, né? Então Jesus, ele muitas vezes ele diz que ele é o caminho, em João 14, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é a vida. Ele é a porta. Ele é o maná que desce do céu. Ele é tudo. Tudo. Mas ele também disse, né, que seríamos perseguidos, que dentre as igrejas haveria lobos com pele de cordeiro, que muitas vezes, se o pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersariam, né? Isso no caso dele, que estava à frente. Então, e aqui, essas pessoas, elas não aceitavam que ele contava com tanta riqueza de detalhes, inclusive o que ele viveu, né? Que Jesus, depois de morto, aparece para ele no meio do caminho, enquanto ele está perseguindo os seguidores, né, de Jesus, e o Senhor aparece ali, o cega, né, o direciona para um determinado local, direciona determinada pessoa para falar com ele, e a partir dali, dessa experiência que ele mesmo teve com Jesus, então ele não estava mentindo, ele não estava contando uma fábula, não era uma lenda. Mas nós sabemos, né, que o inimigo, ele queria de qualquer forma apagar a existência de Jesus, né? Desde quando Jesus nasceu, que ele manda Herodes matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Enfim, foram muitas tentativas, mas é aquilo que a gente sabe, é aquilo que eu estava dizendo. Deus, ele tem o controle de cada coisa. Ele tem o controle de tudo. Então, por mais investida, né, que Satanás desse contra a vida de Jesus, por mais perseguido que ele fosse, tudo só aconteceu no tempo determinado pelo Senhor. Pelo Senhor. Então aqui, Paulo, a acusação era só essa. E aí o governador fica, meu Deus, eu achava que era assim, uma acusação, né? O doido aqui já chegando, achando que era algum caso babado, que era algo assim forte. Isso aí, no que ele acredita, meu Deus. Imagina se todo mundo saísse se matando porque acredita de forma diferente. Não tinha mais ninguém na terra. Eu não posso matar o outro porque o outro acredita diferente de mim. Eu vou, mesmo tendo a noção de que a escolha, o caminho que ele está tomando não é o único caminho, porque o único caminho é Cristo, eu entristeço o meu coração por ver que a pessoa está no caminho errado, mas eu não vou brigar com ela, eu não vou discutir com ela, eu não vou bater nela, eu não vou matar ela, porque ela acredita em coisas, inclusive, que a Bíblia abomina. Né? Como, por exemplo, consultar espíritos mortos, né? A gente sabe que espíritos não voltam, que vida é só essa, que que os mortos vão acordar, vão despertar na vinda de Jesus, e é isso que a palavra de Deus fala. Agora, quem crê, né, diferente, quem tem maneiras de adoração diferente, eu não posso sair brigando, acusando, me indispondo, porque aquela pessoa pensa diferente. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Eles queriam a todo custo matar Paulo, porque Paulo falava que Jesus havia ressuscitado. Versículo 20. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Então, compreendendo que o debate teológico estava além da sua alçada, Festo procurou tirar um proveito da pressão para Paulo ir a Jerusalém para ser julgado. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Versículo 23. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice,
com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Então, a entrada de Agripa e Berenice, né, deve ter sido assim uma ocasião e tanto, com os convidados de honra e demais pessoas, formando uma comitiva cheia de pompa, né, aquele povo tudo junto, chegando junto. Versículo 24 e 25. E Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estáis presente conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, versículo 25, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Então Festo, ele não tinha previamente dado a conhecer em público que acreditava na inocência de Paulo, uma vez que o apóstolo havia feito seu apelo para César. Festo estava agora livre para admitir, sem repercussão, que acreditava que as acusações eram infundadas. Ele não tinha coragem de dizer: meu povo, isso que vocês estão dizendo não tem nada a ver. Tem nada a ver essa acusação, gente, aqui não cabe. Ele não podia, porque a questão da influência política. Ele era um cara que tinha acabado de chegar. Então, como um político, como era que ele ia arrumar inimizade logo com os sacerdotes, que era, né, um alto escalão ali, era pessoas também que eram, como que eu posso dizer, respeitadas, né? Eram homens de Deus, pronto. Tem os homens da lei e tinha os homens de Deus. Então, eles eram os que guardavam a palavra de Deus. Era esses que estavam acusando. Para você ver que na nossa caminhada, muitas vezes nós precisamos refletir se de fato estamos caminhando com Deus mesmo, como muitas vezes nós achamos. Esse povo todinho aí que estava acusando Paulo, todinho achando, menino, Deus deve estar me aplaudindo lá de cima. E Deus olhando, falando: filho, eu não te pedi nada disso, você está na contramão do negócio. Acorda, o caminho não é esse, sabe? E precisamos muitas vezes refletir, porque esses homens aqui, eles estavam certos de que estavam certos. Na cabeça deles estava tudo ok. Mas, será que estava mesmo? (25, 26 e 27). Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante a ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então aqui é o que ele está dizendo. Como é que eu vou mandar um preso sem acusação de nada? Como é que eu posso prender uma pessoa? Imagina o tempo de hoje, tá preso pelo quê? Por nada. Tu fez o quê? Nada. Aí vai lá olhar a ficha do cara, ele tá sendo acusado de quê? De nada. Tem cabimento isso? Vamos pensar no dia de hoje. Tem cabimento, né? Uma pessoa tá presa por nada. Existem casos, né? Nós vemos de pessoas inocentes que são confundidas com outras pessoas e às vezes vão presas, né? Mas com acusação, matou, roubou, só que é muito igual, né? A outra pessoa, já vi caso de gêmeos com um nome parecido, o irmão cometeu um delito e o outro, porque era uma letra só de diferença e eram gêmeos idênticos, essa pessoa foi parar, né, atrás das grades até ser descoberto, né, que estava trocado, enfim. Aí tudo bem, mas houve uma acusação. Agora imagina aí, a pessoa vai para a delegacia, aí o delegado está sendo acusado de quê? De nada.
Ah, então prende ele. Tá, prendeu por quê? Por nada, não fez, não existe. Então é por isso que ele fala, olha, você tem que interrogar, eu preciso escrever alguma coisa. Me parece contra a razão, não tem razão nenhuma eu enviar um preso e não dizer do que eu estou acusando. Não existe. Então aqui a gente vai ver as 5 principais lições que nós aprendemos aqui nesse estudo de Atos 25. Primeiro, justiça buscada com paciência. Paulo aguardou pacientemente pela justiça durante o seu julgamento diante de Festo. Isso nos ensina a confiar em Deus e a buscar a justiça com paciência, mesmo diante de circunstâncias adversas. 2. Testemunho corajoso. Paulo não hesitou em defender sua fé diante das autoridades, aproveitando cada oportunidade para compartilhar o Evangelho. Isso nos desafia a ser corajosos em nosso testemunho cristão, independentemente das consequências. 3. Firmeza em defender a verdade. Paulo permaneceu firme em sua defesa da verdade do Evangelho, mesmo diante de pressões políticas e religiosas. Isso nos encoraja a defender firmemente as verdades da fé cristã, sem comprometer os nossos princípios. 4. Confiança na soberania de Deus. Apesar das incertezas e desafios que enfrentou, Paulo confiou na soberania de Deus em sua vida. Isso nos lembra de confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele está no controle de tudo. E a última, a quinta, mesmo após o fracasso diante de Festo, Paulo persistiu em sua busca por justiça, apelando ao Tribunal Superior em Roma. Isso nos inspira a persistir em busca por justiça e a não desistir diante das dificuldades. Muitas vezes a gente fica ansioso, né, por algo que Deus vai fazer e a gente esquece que muitas vezes, em muitos processos, nós precisamos esperar, né? Então Paulo ele ficou preso por 2 anos. Quando começou a ser interrogado, percebeu que os judeus estavam armando um plano. Então ele não se desesperou, simplesmente ele esperou em Deus, sabe? E mesmo depois de esperarmos, seremos provados, teremos que esperar por mais tempo, mas devemos nos lembrar sempre que as coisas não acontecem no nosso tempo ou que nós achamos justo. A vida cristã, né? As coisas acontecem quando elas devem acontecer, quando Deus entende que é o momento certo. Provavelmente o tratamento que Paulo recebeu não era correto e justo. Ele era inocente, ele ficou preso por mais de 2 anos, porém Deus tinha algo especial para a vida dele e fez todas as coisas desta maneira, como ele entendia que era melhor. Então, nesse tempo todo, nós vimos, né, que Paulo, ele não murmurou. A gente não vê Paulo dizendo, mas que coisa, faço tanta coisa para Deus, tá aí, que foi que eu ganhei. Tô aqui preso, não fiz nada, e cadê Deus? Que não tá vendo isso, cadê? Às vezes, a gente se pega em situações como essas, então a gente precisa ter cuidado com as murmurações. Deus, ele tá lá, no céu, no trono dele e no controle de tudo. Mesmo à nossa vista, quando tudo parece fora de controle, para ele não está. Deus, ele está no controle. Então, ao invés de ver Paulo murmurando, né, a gente vê ao contrário, ele se submete à vontade de Deus e à direção do Espírito. E isso é um exemplo que precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Então,
Vamos orar, meditar em tudo isso que foi transbordado nesse estudo de hoje, que você possa ouvir, né, e meditar em tudo que foi lançado nesse estudo. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, entregamos a Ti, Senhor, este momento tão rico, Pai, de conhecimento, tão rico da Tua palavra, Senhor. Nós vimos que Tu és o nosso Deus poderoso. Nós vimos, Senhor, que precisamos esperar pacientemente em Ti, pois Tu, ó Pai, está no controle de todas as coisas. Que há um tempo determinado para cada coisa e que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo os momentos de dificuldade, mesmo os momentos que nos deixam sem força, mesmo os momentos que nos deixam sem rumo, sem norte, sabemos, Pai, que Tu és a nossa direção, que a Tua palavra ela não mente, que o Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir na nossa vida. Então, Pai, nós somos gratos a Ti por essa palavra maravilhosa, por esse momento, Pai, de edificação, de se fortalecer, Senhor, na Tua palavra, em saber que o Senhor é um Pai zeloso, um Pai amoroso e que tudo acontece no Seu tempo. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tens feito, que fazes e que vais fazer, Senhor. Confiamos a Ti a nossa vida, confiamos a Ti a nossa sabedoria e desde já somos gratos a Ti por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho e compartilhar. Se essa palavra falou com você de alguma forma, escreva aqui no comentário. E lembrando que todas as terças, às 20 horas, nós temos vídeo novo no canal. Então, próximo estudo de Atos 26. Já estamos aí a 3 capítulos do fim. Então, não percam e convide mais pessoas para fazer parte dessa família. Então, até a próxima e tchau, tchau!